E olha só, um estudo feito pelo Sindifisco, Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, mostra que os brasileiros pagam 35 bilhões de reais a mais de imposto de renda, porque a tabela de alíquotas está defasada. E daí o contribuinte entra naquela situação, naquela roda viva. Quem ganha muito, paga pouco. Quem ganha pouco, paga muito. Nós conversamos sobre esse assunto com o presidente regional da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Fábio Artigas Grilo. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Como assim a tabela está defasada? Como a gente pode entender melhor isso? Que tipo de defasagem é essa? O imposto de renda é um imposto progressivo. Isso na pessoa física é disciplinado pela legislação através de uma tabela. Essa tabela estabelece faixas de alíquotas a partir de uma faixa de isenção, ou seja, uma alíquota zero. Isso são 5 faixas distintas. E o problema é que, no decorrer dos anos, os índices inflacionários foram muito superiores à tabela reconhecida pela legislação. Então, essa é a defasagem. Nós tivemos, inclusive, isso agora, né? A correção anunciada pelo governo de 4,5% é inferior à inflação de 2013. Né? Se nós considerarmos, por exemplo, o IPCA, vamos falar historicamente, né, Solar? Você veja, existem levantamentos que a defasagem, se nós levarmos em consideração o ano de 96 até hoje, chega a 66%. E isso, na virada do ano, não foi diferente. Nós tivemos o índice, a meta de inflação fixada em 4,5% pelo governo e uma inflação real divulgada de 5,87%. Essa é uma situação que implica numa incompatibilidade dessa tabela com a realidade de renda do trabalhador. Até porque quando a gente fala em defasagem e fala que o brasileiro está pagando mais, parece que não cabe na mesma frase, né? Lamentavelmente, nós temos, a partir disso, 2 viés distintos para analisar o problema. Não só a correção monetária, que afeta a renda, porque coloca essa discrepância em relação à inflação, mas também o aumento real do salário. O Brasil passou em todas essas épocas, né, esses anos recentes, por uma modificação do seu extrato de renda. Existe muito mais gente auferindo renda em relação à sua situação anterior. Então, por exemplo, a correção do salário mínimo. Nós temos aí uma alteração de 6,78% a partir de 2014. Isso vai jogar uma série de contribuintes em faixas de tributação mais elevadas em função dessa tabela. Quer dizer, a julgar pelo histórico que a gente tem, em algum momento quem ganha salário mínimo vai acabar pagando imposto de renda também, porque essa defasagem se continuar dessa maneira, né, doutor? Sem dúvida, veja, por exemplo, a faixa de isenção, com essa nova correção, nós iremos para R$ 1.787. Isso significa 2,47 salários mínimos, se nós computarmos já o valor de 2014. Em 96, essa faixa de isenção compreendia 6,55 salários mínimos. É uma diferença muito grande, lógico. O período de tempo também é considerável, mas proporcionalmente, digamos assim, uma parcela muito maior da camada mais pobre da população está pagando mais imposto. E o que a gente precisa fazer para que essa situação seja corrigida, além de haver uma correção da tabela, né? Veja, o caminho natural seria o ajuste correto por parte da legislação, que a legislação contemplasse o índice real de inflação, né? Pelo menos um índice confiável como o IPCA. Senão o problema, ele praticamente fica nas mãos do Poder Judiciário. Isso não é bom, porque não é o caminho adequado, né? O Poder Judiciário ele existe para dirimir conflitos. Mas há, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, na esfera do Conselho Federal, a proposta do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente para que, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, exista uma ordem ao Poder Executivo para que essa correção seja feita em função dessa demanda judicial. Para a gente encerrar, doutor, rapidamente, isso pode acontecer esse ano ainda? A deliberação deve estar programada, segundo as informações divulgadas, para o início de fevereiro. Então, isso deve
deve ter reflexos, até porque o imposto de renda da pessoa física já deve ser apresentado até abril, até o último dia útil de abril desse ano. Então a definição do quadro ela tem que ser a curto prazo, né? Tá certo. Muito obrigado. Eu Até uma agradeço. próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado.